Opa, pera aí que eu tenho um presente pra você. Você quer começar 2020 com o pé direito? Então vem comigo que eu vou te mostrar como que eu fiz pra faturar mais de 100 mil reais por mês trabalhando pela internet aqui na minha casa todos os meses em 2019. Clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você também pode fazer isso e aproveitar desse novo mercado que tá mudando a vida de milhares de pessoas aqui no Brasil. Não tem como. Mal comparando, o Matos vai ter que agir como o Luxemburgo agiu no Vasco. Porque o Luxemburgo sempre esteve acostumado a levar jogadores para os clubes, ir atrás dos jogadores mais O disputados. trabalho do Matos, de repente, seja exatamente ao contrário, né? Ele foi lá para tirar esses jogadores, né? Encaminhar para outros clubes nessa relação, nesse conhecimento. Aí é daquele cenário que a gente não tem toda essa informação, né? E o Matos do futebol inglês, hein? Mr. Matos. É bem diferente. Sir Matos. Assim, acho muito legal por ele ter a oportunidade de trabalhar num outro centro, fugindo um pouco do que foram dois trabalhos que, por mais que se fale, se critique, se elogie, bateu campeão brasileiro, campeão brasileiro no Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil e brasileiro no Palmeiras, bi também no Palmeiras, Sim. 16, 18. Isso. Mas que passa por um lado de críticas sempre muito pesadas também, né? Quando as coisas não se encaixam. Um ano depois de um título brasileiro, de uma semifinal de Libertadores, é sempre muito pesado trabalhar aqui. E eu acho que ele vai poder, dentro de um novo ambiente, claro, também de pressão, também de exigência por resultado, mas de uma maneira um pouco mais profissional nessa relação. E eu acho que isso pode ser importante para ele. Qualidade de vida, questão da família e podendo fazer um trabalho talvez mais estruturado. Não tão preocupado com o quarto Talvez e mais domingo. longo seja a proposta, né? Porque são dois times na segunda divisão, da Bélgica também está na segunda divisão, ou seja, de repente são projetos desse investimento chinês para colocar esses times na primeira divisão, obviamente, né? Para investir, ou seja, está dando a amplitude de um trabalho longo para ele. Então, o que também dá uma garantia de chegar e apresentar um formato e coisa e tal, pode ser aí. Fiquei curioso para saber os bastidores dessa história de como o Matos Também. foi parar lá. Eu tinha imaginado num primeiro momento, quando só vi a notícia, ainda não tinha ido tentar entender a origem e o proprietário, enfim, que poderia ter tido alguma relação com os empresários bem conceituados no futebol brasileiro, né? Tivessem feito uma ponte, enfim. Mas não foi o caso. Tem um grande número de portugueses trabalhando na Premier League ou no futebol inglês nos últimos anos, mas não foi o caso. É algo mais direto. Vamos aguardar. O Cruzeiro se representa amanhã e o time na Copinha já usou o fornecedor novo. A gente vai ver como é que ficam todas essas situações a partir de amanhã, quando o clube se reapresenta na Toca da Raposa. Agora, ainda falando de futebol inglês, de certa forma, a semana passada falávamos de Gabigol no West Ham. Agora, a mídia inglesa já aponta que ele é prioridade, virou prioridade para o Chelsea para 2020. E aí, se você refizer a pergunta, eu vou falar, aí pega. O West Ham eu teria ressalvas, não pela condição do clube, não pela estrutura. Pela tradição. Por ele. Porque se não encaixar, se a adaptação não for relativamente rápida, acho que ele perde, eu citei a seleção brasileira. Sim. Ele perde espaço, não só pela seleção, mas ele perde visibilidade como jogador. Não encaixando, não conseguindo dar sequência dentro de uma equipe que não briga, não aspira grandes coisas dentro do futebol inglês, por mais que esteja lá dentro. O Chelsea é diferente. Ainda mais com o Reverbera pedido, mais, né? exatamente. O pedido vem do Lampard, né? Uma chegada para a saída do Giroud, que interessa ao Conte na Inter. Isso. Então tem toda uma relação de chegar, ter mais espaço, não para ser titular absoluto, o Abraham tem jogado, tem feito gols, mas muda completamente a perspectiva. Aí a gente está falando de um dos gigantes, do Big Six. E aí a gente está falando de uma chegada que vale a pena, uma proposta que vale a pena, dificilmente não seria aceita. O problema, Júlio, é ir para um gigante e ter que brigar por uma vaga, né? Porque aqui ele está com o maior status possível que o futebol brasileiro Mas se oferece. ele tem esse interesse de voltar, ele precisa primeiro entender que o sistema lá é esse. Olha o Gabriel Jesus. Tá num gigante e briga para ser... Eternamente, né? Eternamente. Enquanto tiver reserva. Agüero lá, vai ser o reserva. E aí, isso é demérito? Não é demérito, porque ele está brigando com o grande. Ele precisa ter esse conceito. Aqui ele sai de uma grande temporada, o maior, mas é uma construção de carreira. E uma construção de carreira num time dos gigantes da Europa e da Inglaterra passa por esse perfil. Não existe titularidade absoluta. O Gabigol não parece ter, e isso pode ser uma crítica muito pesada, e ele ainda está evoluindo como jogador. Maturidade, da você vai idade. falar? Resiliência. Ele não parece ser resiliente a ponto de passar por esses percalços
de construção, de carreira, de entender a dinâmica de um grupo de jogadores. Mas já teve lá uma mais passagem, cheio. se não fez aquela leitura na primeira passagem, né? Então, deveria ter feito na Inter. Não fez. Não fez. Não fez no Benfica, numa realidade que era mais acessível para ele. Veio para o Flamengo, para o Santos primeiro, para o Flamengo, mas ele está acima da média no nosso futebol. É um baita jogador. E aí vai entregar tecnicamente, vai ter um status de intocável, vai jogar sempre, e aí não tem problema quanto a isso. Né? O batalhar a carreira, o batalhar o espaço. Na Inglaterra ele vai batalhar, ou vai ter que batalhar. E isso é um peso. Porque eu falei sobre sequência, visibilidade, seleção brasileira, vieram dando alguns exemplos de atletas que jogam na Inglaterra em equipes médias e que têm sido percebidos. O Richarlison, o Wesley, enfim, que recebeu a primeira oportunidade. Só que o Richarlison bateu lá e vingou. Ele foi bem no Watford para chegar no Everton. O Wesley chegou essa temporada por um perfil, fazendo muitos gols fora da Inglaterra. Chegou no Aston Villa, um 9 de força, um 9 de presença diária. O Gabigol a gente já conhece. E se ele faz mais um movimento desse e não dá uma resposta pela terceira vez, eu acho que a situação é bem diferente dos outros citados. É que, é assim, um risco. É que o Gabigol, eu acho que dificilmente ele faria, Júlio, a essa altura do campeonato, a trajetória que o Rafa citou do Richarlison, por exemplo, que foi para o Watford, que é um time pequeno, depois foi para o Everton, que é um time maior, mas ainda está longe dos 5, 6 primeiros que brigam pela Premier League. Observado pelo Manchester United. Pois é, o Gabigol vai dar o bypass nisso tudo e vai direto para o Chelsea, mas aí a garantia de ser titular provavelmente não vai existir. Porque a condição que o Gabigol está indo hoje, ela já é superior do que o Richarlison saiu. Pois é. Hoje ela é muito mais vitoriosa, com uma ascendência muito maior, vem de uma grande temporada, já tinha sido uma boa temporada nesse retorno no Santos, maior ainda com os títulos conquistados no Flamengo. Eu acredito que agora talvez tenha menos gente passando a mão na cabeça do Gabigol, né? Vamos acreditar nisso, né? Se ele está acreditando, se ele está acreditando nessa possibilidade de ir para um grande, que tenha menos gente passando a mão na cabeça dele e que, olha, se você não aproveitar essa chance, apesar da idade, não vai ter mais esse mercado. Né? Não vai ter mais esse mercado. Aí vai ter um mercado paralelo na China, na Ásia, mas esse mercado de Inglaterra, ou uma Itália, ou uma Espanha, não vai ter mais. Eu lembrei quando o Pato passou pelo Chelsea de forma relâmpago, vocês lembram? É porque o Pato já aconteceu, essa trajetória já ocorreu. Não, o Pato foi outro dia aí. Então, mas eu tô querendo dizer assim, a gente já viu o fracasso nesse sentido, né, da afirmação. E aí eu não queria ser tão pesado com o Gabigol a ponto de comparar um ao outro. Uhum. Eu acho que o Pato jogou fora mais oportunidades, até porque tem mais idade, enfim, a gente já viu acontecer. Mas é um risco que isso também ocorra com o Gabigol. Eu acho que é um aprendizado. Ele pode encontrar um caminho ou não. Agora eu fico na dúvida, Rafa, até que ponto, quando isso tem um pedido de um técnico como o Lampard, que jogou, né, que avaliza essa contratação... E é um ídolo do clube também, né? Sim. Até que ponto também ele tem conhecimento, além do Gabigol dentro de campo, né, nessa consciência de que ele sabe que pode trazer e pode colocar no seu time. Eu lembro que o Sampaoli quis o Ganso, né? O Ganso chegou lá e não jogou. Muito pouco. Pois é. Ele não conseguiu fazer com o Ganso o que ele imaginava olhando de longe. Pois é. E era algo que na seleção chilena ele tinha feito com o Valdívia. Também que tem um jogador que tem uma rotação bem abaixo do que são as equipes do São Paulo. E ele conseguia, de certa forma, utilizar o Valdívia como um 10 central. O Ganso não rolou. Mas o Ganso saiu de lá cuspindo marimbondo contra o Sampaoli, né? Pois não. Só aqui levantando essa história. Recebeu a chance, não entregou. O Ganso não jogou com o São Paulo, o Ganso depois não jogou. Gabigol, senta aí, cara. Gabigol, senta aí. O Lampard quer você pra ir pro Chelsea, pelo amor de Deus, cara. Não, essa não dá pra né? Tipo, ocorrendo, sendo oficial. Aí a gente tá falando do combo. Big Six, visibilidade, o melhor dos mundos, futebol inglês, muita grana, acima do que é a realidade do futebol brasileiro, mesmo o Flamengo. Então, assim, não tem como fugir. Ó, se quiserem fazer uma proposta pra gente levar o programa pra Londres, fazer o Change of Passes, tô dentro. Justo. Né? Justo. Ali em Piccadilly, eu posso ir só aos domingos, tá? Ô, Júlio, podia narrar de lá, Júlio. Podia narrar de lá. Pô, imagina. Põe o Globoesporte.com na tela aí, senhoras e senhores. Vamos mudar de assunto. Vamos falar de Grêmio e de Cebolinha, porque na verdade, é uma falta de notícia, porque sem proposta, o Everton ganha. Pessoal, há 6 anos atrás, eu ganhava mais ou menos R$1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional.
Hoje eu consigo faturar mais 100 mil reais por mês trabalhando em casa e pela internet. Mas como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias, praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode ter o seu robô? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso.